na parte de domingo. O plano de Deus para o casamento. Deus sempre planejou o casamento. Foi Ele quem criou o casamento. Naquela primeira sexta-feira no Jardim do Éden, foi Ele quem realizou o primeiro casamento entre Adão e Eva. Ou seja, o casamento é uma instituição divina que veio do Jardim do Éden. Como Satanás odeia tudo que Deus planejou lá no Jardim do Éden, ele está tentando destruir a instituição do casamento, que foi criada na sexta-feira, no sexto dia da semana da criação, e Satanás também odeia a instituição sabática, ou seja, o repouso do sétimo dia, criado no sétimo dia. Mas estas duas instituições sagradas, o casamento e o sábado, chegaram até você, até mim, até os nossos dias. E Satanás tem tentado destruir ambas. Que armadilha estava escondida na pergunta dos fariseus para Jesus, perguntando sobre o divórcio? Qual era essa armadilha? Vamos ler, abra sua Bíblia, em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos ver os versos 1 até o verso 12. Leia comigo, Marcos 10, versos 1 em diante. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. E tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes, o que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Queridos, aqui nós temos o que Jesus falou sobre o casamento e o divórcio. Nós lemos em Gênesis capítulo 1 e o verso 27, abra sua Bíblia. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E ainda lemos em Gênesis capítulo 2 e o verso 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito ao marido se divorciar da sua esposa. O divórcio era considerado lícito entre os fariseus. No entanto, eles discutiam em que casos isso seria aceitável. Dois importantes rabinos da época de Jesus defendiam pontos diferentes sobre o divórcio e o casamento. A escola de Shammai era indiscutivelmente a mais restritiva. O divórcio era permitido apenas em caso como falta de filhos, negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. A escola de Hillel era muito mais branda, permitindo o divórcio por qualquer motivo, embora o processo de concessão do divórcio fosse mais complexo, ajudando a desacelerar as coisas. Então, parece estranho que os fariseus tenham feito a Jesus uma pergunta mais abrangente. Se o divórcio era aceitável, por trás dessa pergunta dos fariseus, havia uma conspiração para colocar Jesus em apuros, com Herodes Antipas, o governante da região a leste do Jordão, onde Jesus estava naquele momento. Herodes Antipas havia se divorciado da esposa e se casado com Herodias, esposa do próprio irmão dele. Herodes decapitou João Batista por ter condenado esse relacionamento ilícito. Jesus respondeu à pergunta dos fariseus indagando o que Moisés tinha ordenado. Os fariseus haviam citado Deuteronômio 24, versos 1 até o verso 4, que descreve um caso de novo casamento após o divórcio.
Os israelitas da época de Moisés praticavam o divórcio. Essa lei de Deuteronômio 24 pretendia proteger a mulher, mas nos dias de Jesus essa lei havia sido distorcida pela escola de Hillel para facilitar o divórcio por quase qualquer motivo. O que era destinado a proteger a mulher acabou sendo usado para facilitar o repúdio da mulher. Em vez de debater a lei de Deuteronômio 24, Jesus mencionou o ideal original de Deus para o casamento. Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes para o plano de Deus, o ideal de Deus quando ele criou Adão e Eva. Deus os uniu, eles se tornaram uma só carne e este relacionamento conjugal deveria ser para sempre, por toda a vida. Mas, queridos, nós não vivemos sempre no ideal de Deus. O ideal de Deus existe, mas nós estamos muito aquém do ideal de Deus. O plano de Deus era que não existisse nenhum divórcio. Mas, se existir o divórcio, Jesus disse, deve existir somente por infidelidade. Queridos, quantos milhares de casais cristãos se divorciaram? Quantos milhares de casais cristãos se casaram novamente? Um segundo casamento. Será que eles estarão perdidos? Ou será que Jesus também perdoa o pecado do divórcio, que não seja por infidelidade conjugal? Será que Jesus perdoa o cônjuge infiel, aquele que cometeu um adultério? Graças a Deus existe perdão. Existe perdão para o cônjuge adúltero, existe perdão também para aquele que teve um segundo casamento, embora não sendo por infidelidade. Queridos, eu louvo a Deus porque existe graça, graça divina. O mesmo Deus que perdoou Davi, que cometeu adultério com Batseba, com Davi que matou Urias, o marido de Batseba, o mesmo Deus que o perdoou e que o abençoou, pois o segundo filho de Batseba foi Salomão, e Deus disse, eu vou abençoar este segundo filho. O primeiro filho morreu como uma demonstração do desprazer e desaprovação de Deus ao ato adúltero de Davi e ao assassinato que ele cometeu. Mas existia perdão para Davi, e Deus fez questão de mostrar a sua bênção, abençoando o segundo filho de Batseba, que se tornou Salomão, o maior e mais famoso rei de Israel. Queridos, Deus quer perdoar também aqueles que vivem em adultério. Deus quer que eles confessem o adultério. Aqueles que obtiveram um segundo casamento, Deus quer também abençoar. Deus não guarda rancor contra você. Deus é graça, Deus é misericórdia. O ideal de Deus é não se divorciar. Bendito seja Deus que me deu uma esposa. A Leila foi um presente de Deus na minha vida e nós já estamos com 51 anos de casados, 6 anos de namoro. Eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu, mas eu entendo a situação daqueles que tiveram que passar por um segundo casamento. Não devemos criticar, não devemos condenar, porque a graça divina é superior a qualquer pecado, porque a graça divina se provará fiel, uma bênção na vida de qualquer pecador que se aproximar de Deus confessando o seu pecado. Não importa qual seja o seu pecado. Quando nós confessamos, Deus nos perdoa. Assim como Deus usou de misericórdia e graça com Davi, assim como Deus usou de graça e de misericórdia com Salomão, a vida de Salomão e de Davi não são um incentivo para você continuar adulterando, não. Mas a vida destes dois personagens é uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus. Descanse na graça e na misericórdia de Deus. Creia que Deus é amor e creia que o divórcio não faz parte dos planos de Deus, mas existe perdão para os que divorciam. Que a graça de Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã.